Olá, tudo bem? Estamos dando início a mais uma aula, nossa oitava aula do curso de Efésios. Então, convido você a abrir sua Bíblia no livro de Efésios. Estamos estudando o capítulo 5 de Efésios. Na aula passada, nós vimos o apóstolo Paulo falar sobre a necessidade de imitarmos a Deus. Capítulo 5, versículo 1. O livro de Efésios fala que devemos ser imitadores de Deus. E a Bíblia vai falar que a maneira de imitarmos a Deus é imitando a Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. E nós, como discípulos de Jesus, nos tornamos filhos de Deus. E Deus é santo. E Efésios, na aula anterior, falou que devemos viver em santidade, assim como Deus é santo. E também vimos que, pelo fato de sermos filhos de Deus, devemos viver na luz, porque Deus é luz. Paulo vai dar uma série de ensinamentos, falando sobre as tabelas dos deveres cristãos dentro da sua casa. Vai falar do comportamento do cristão como marido, como esposa, como pai, como filho, como empresário, como empregado. E para começar a falar disso, Paulo fala de submissão. Capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se. Então, como eu já disse, nessa tabela de deveres, Paulo vai falar com a esposa, com o esposo, com os pais, com os filhos, com o empregado, com o patrão, e vai falar que o relacionamento entre eles deve ser de submissão. Submissão a quem? Antes de mais nada, a Deus. Antes de mais nada, submissão a Jesus. O relacionamento familiar, principalmente o relacionamento familiar, começa com submissão mútua. Outra palavra que podemos usar para submissão é respeito. Sem respeito uns para com os outros, as coisas não funcionam. Mas pensando na palavra submissão, hupotasso, o que essa palavra quer dizer? Em grego, a palavra original era a junção de estar debaixo da autoridade de alguém, hupotasso. Essa palavra grega ela era usada principalmente pelo exército grego, para falar que alguém era um soldado, por exemplo, sempre estava subordinado a um oficial, a um superior. Ela também é aplicada, ou era aplicada, na relação entre escravos e senhores. Tema até que Paulo vai trabalhar aqui no capítulo 6. O problema é que, por causa disso, talvez explique o porquê muitas pessoas têm dificuldade com a palavra submissão. Quando ouvimos a palavra submissão, podemos brincar dizendo ela dá um frio na espinha, porque associamos se submeter, associamos submissão à falta de capacidade, à falta de competência para liderar ou à inferioridade. Então, não é esse o sentido bíblico da palavra submissão. Em nenhum momento a palavra submissão vai dizer que alguém que se submete a outra pessoa, ela é inferior àquela pessoa. Até porque a Bíblia vai falar que Jesus, como homem aqui na terra, era submisso a Deus. E você considera Jesus inferior a Deus? Você acha que Jesus é menos capaz do que Deus? A Bíblia fala que Jesus é Deus. Ele, como homem aqui na terra, tinha uma limitação que hoje, de volta à glória dos céus, ele não tinha. Mas durante toda a sua vida,
todo o seu ministério, Jesus se submeteu a Deus. Por isso, na segunda parte do versículo 21, depois do apóstolo Paulo falar que devemos se sujeitar uns aos outros, nos submeter uns aos outros, ele fala por temor a Cristo. O que quer dizer temer a Cristo? Às vezes a gente interpreta a palavra temor no sentido literal, né? Ter medo. Com certeza, essa não deve ser a nossa motivação para servir. Medo de Deus, medo de pensar que vamos para o inferno. A palavra com temor a Cristo é melhor entendida quando falamos em obediência a Cristo, porque amamos a Deus e queremos fazer a vontade dele. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 fala: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isso é o dever de todo homem. Então, temor a Deus leva o homem a obedecer aos seus mandamentos. Dentro de todo esse contexto que vamos estar trabalhando, do versículo 22, quando Paulo começa a falar das mulheres se submeterem aos seus maridos, até o final do capítulo 6, quando ele continua falando de pais e filhos, senhores e escravos, a palavra submissão é, acima de tudo, submissão a Cristo, no sentido que eu não vou fazer a minha parte porque a outra pessoa merece. Eu vou fazer a minha parte, eu vou cumprir a minha função estabelecido aqui nesse contexto de Efésios capítulo 5 e 6, porque eu amo a Deus e quero guardar os seus mandamentos. Então, se a gente entender que todos os deveres aqui da esposa, do esposo, do pai, da mãe, dos filhos, dentro do lar, nós vamos fazer a nossa parte por amor a Cristo e não porque a outra pessoa merece, fica mais fácil de sermos motivados a cumprir a nossa missão. Como eu já disse, Jesus veio neste mundo para morrer pelos pecados. Já pensou se Jesus só viesse se você e eu merecêssemos? Já pensou se Jesus só tivesse morrido na cruz por aquelas pessoas que mereciam ser mortas na cruz? Jesus não teria morrido na cruz. Por isso, a obediência de Jesus a Deus, a submissão de Jesus a Deus, levou Jesus a cumprir a sua missão, morrendo por mim e por você, mesmo nós não merecendo essa morte e esse sacrifício. Vamos começar a analisar, né, essa questão, então, entendendo que se eu temo a Deus, eu vou obedecê-lo, vou fazer a sua vontade com serenidade, vou ser submisso não porque o meu irmão merece, mas porque eu quero ser obediente a Deus. Assim, não temos desculpas para não querermos servir uns aos outros. E aí, a última frase dentro desse assunto específico de submissão é: se eu entendo submissão desta maneira, então, a maior dificuldade da palavra submissão, então, não vai entendê-la, mas sim praticá-la. Se eu entendo que eu vou me submeter às outras pessoas para agradar a Deus, eu vou ter dificuldade em praticar a submissão, não em entendê-la. Então eu desafio você que está me ouvindo a abrir o seu coração para os textos seguintes, entendendo que o seu compromisso com Deus é o seu maior motivador para você agir como esposa, como esposo, como pai, como mãe, como filho, como filha. Vamos começar então falando do que a Bíblia fala com as esposas. Capítulo 5, eu convido você a ler os versículos 22 a 24. Pelo menos os dois primeiros dizem o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador
do corpo. Deus criou o casamento para durar a vida toda, mas isso só poderá acontecer, só será possível um casamento ser bem-sucedido se ele estiver debaixo dos planos de Deus. Se o marido e a esposa obedecerem às funções que Deus determinou para o marido e para a mulher. Quando um tenta fazer a função do outro, como numa empresa, a coisa se desorganiza e sai do controle. Mas a pergunta crucial aqui é: o que essa submissão da mulher ao marido quer dizer? Então, já trabalhamos com a palavra submissão, entendendo que a questão aqui não é competência. A Bíblia vai falar que a mulher tem que ser submissa ao marido, não no sentido que ela tem menos capacidade de administrar o lar do que o marido. A questão não é porque a mulher é inferior. A questão, então, aqui não é de competência, mas sim de responsabilidade. Quando a Bíblia fala que a mulher seja submissa ao marido, a Bíblia está dizendo que Deus deu ao homem a responsabilidade de conduzir, de guiar, de prestar contas a Deus do lar. Deus vai cobrar do homem e não da mulher o resultado do que acontece no lar. Principalmente a condução espiritual da administração do lar. É só olharmos para Gênesis, capítulos 1, 2 e 3. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui para nós não nos alongarmos nesse contexto aqui. Mas só pensando, quando Deus colocou o homem e a mulher no Éden, e a mulher comeu do fruto e pecou, e depois o homem comeu do fruto e pecou. Quando Deus chegou, quem foi a pessoa que Deus falou primeiro? De quem Deus cobrou a responsabilidade do pecado ter entrado no mundo? Deus chegou para Adão e disse: o que vocês fizeram? E aí sim ele disse: a mulher pecou e depois eu acabei pecando também. E Deus falou: com a mulher eu vou falar daqui a pouco, mas meu assunto é com você agora. Por que você pecou? Por que você permitiu? Aonde que estava Adão enquanto Eva estava pecando? Adão não cumpriu a sua função de cuidar, de proteger, de zelar pela sua mulher. Agora, Deus cobra essa função do homem dentro do lar. E a mulher, que foi criada como auxiliar, como companheira do homem, acabou pecando. E agora Deus vai falar que dentro do lar ela vai ter a função de apoiar, de se submeter ao seu marido. Submissão aqui não significa que a esposa não vai participar do processo de tomar decisões no lar, não vai participar no processo de disciplinar os filhos. Não, isso não quer dizer. Mas eu volto a dizer, o que a Bíblia fala é que é do homem que Deus vai cobrar a responsabilidade pelo lar. E a mulher tem o papel de ajudar o marido nessa tarefa, nas decisões do lar, na disciplina dos filhos, na condução do lar. A mulher vai ajudá-lo e apoiá-lo, para juntos chegarem a uma decisão do que é melhor, tanto para o marido, para a mulher, quanto para os filhos. E assim, todos acabam saindo ganhando. Todos saem ganhando nessa história. Quando a mulher cumpre a sua função, quando o marido cumpre a sua função, o lar anda em harmonia. Uma palavra que Efésios vai usar no capítulo 5, versículo 33, no lugar de submissão, é respeito. Se você olhar no capítulo 5
de Efésios, versículo 33, Paulo vai terminar esse contexto falando: mulher, trate o marido com todo respeito. Respeito é uma palavra semelhante à submissão aqui. Ou seja, quando o marido se sente respeitado pela mulher, ele se sente motivado a conduzir o lar com toda serenidade. Submissão, então, envolve respeito. Então, falando para as esposas, a Bíblia pede para elas se esforçarem para respeitarem os seus maridos. E agora, a Bíblia fala no versículo 25 com os maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Talvez você esteja falando, agora com a mulher manda se submeter, com o marido manda amar? Pois é, parece que a mulher está levando desvantagem aqui, mas é exatamente o contrário. É exatamente ao contrário. Quando a Bíblia falou da mulher se submeter, está mostrando que a responsabilidade do lar é do marido. Está poupando a mulher de ser cobrada ou de ser a responsável pelo lar, pela condução do lar. Essa tarefa de ser a pessoa responsável pelo lar é uma função, e de novo, não tem nada a ver com capacidade, mas é uma função foi dada ao homem, e o homem vai fazer isso e não vai fazer isso como um tirano, não vai fazer isso de forma autoritária, ele vai conduzir o seu lar com amor. Por isso que no versículo 25, quando a Bíblia fala com o marido amar a esposa. Se a mulher tem que se esforçar para respeitar o marido, para auxiliar o marido deve se esforçar para amar e cuidar de todas as necessidades da esposa. Como que isso acontece? O texto mostra que a melhor forma do marido amar a esposa é suprindo as suas necessidades, suprindo todas as suas necessidades, as necessidades físicas, emocionais e espirituais da esposa. Então, quando o marido tem a função de ser o cabeça, o líder do lar, a primeira ideia é, então ele vai exercer com tirania, ele vai exercer isso com falta de respeito. Não, é exatamente o contrário. Ele vai exercer a sua função de cuidar do lar e de cuidar de todas as necessidades do seu lar, necessidades físicas, emocionais e espirituais. A ponto que, quando a Bíblia quer mostrar de que maneira que isso vai acontecer, o versículo 25 fala, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Então, assim como a esposa mostra submissão a Deus, respeitando o seu marido, o marido mostra submissão a Deus, amando e cuidando da sua esposa, tratando-a de forma afetuosa e valorosa. Como eu acabei de falar, a forma de Paulo ilustrar de que com qual intensidade, de que maneira que o marido vai cuidar, proteger, amar, sustentar todas as necessidades da sua esposa e, consequentemente, também dos seus filhos, ele dá o exemplo de Jesus em relação à igreja. Jesus era superior à sua igreja, Jesus é o cabeça da sua igreja, e o que Jesus fez com a igreja? A oprimiu? A escravizou? Ao contrário disso, Jesus deu a sua vida pela sua igreja. E hoje, a igreja de Jesus, que somos todos nós, é amada e respeitada por Jesus. Jesus nunca agiu de forma egoísta, nunca pensou em si mesmo. Antes, pensou
em você e em mim, na sua igreja, a ponto de se integrar na cruz por ela. Portanto, irmãos, a responsabilidade do marido, no sentido de amar a esposa, no sentido de cuidar da esposa, é a responsabilidade de alguém que vai fazer o que for preciso para que a esposa se sinta realmente protegida e cuidada. E qual é a esposa que, se sentindo protegida, cuidada, amada pelo marido, não vai sentir prazer em cuidar, em respeitar, em se submeter ao marido, no sentido de apoiá-lo, no sentido de querer ver o melhor para dentro do seu próprio lar? E qual é o marido que, se sentindo respeitado, apoiado, cuidado pela sua esposa, não vai aumentar ainda mais o desejo de cuidá-la, apoiá-la, respeitá-la, conduzi-la com amor e afeto? Então, esse é o desafio. E por mais que o marido ou a esposa pensem, o meu cônjuge não merece, por isso a Bíblia fala, em submissão a Deus. Nós vamos fazer porque Deus merece, porque Deus é digno de toda a honra, de toda a glória. Em obediência a Deus, vamos fazer a nossa parte. Maridos e esposos. Dando continuidade no capítulo 6 agora, do livro de Efésios, Paulo começa a falar, dentro dessa tabela de deveres do lar, começa a falar com os filhos. Paulo fala no versículo 1, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, Paulo continua falando então sobre o relacionamento dentro do lar, lembrando que o assunto principal aqui é que somos filhos de Deus, imitadores de Deus, e agora, como filhos de Deus, os homens vão procurar ser maridos ideais, assim como as esposas vão procurar ser esposas ideais, assim como os filhos vão se submeter a Deus, se submetendo aos pais. Então, depois de falar com os esposos e as esposas, a Bíblia fala com os filhos. E a Bíblia diz: filhos, obedeçam os seus pais. O que isso quer dizer? O que obedecer e dar honra aos pais? A Bíblia quer dizer com isso que os filhos devem tratar seus pais, assim como falou das esposas, com submissão, ou seja, com respeito, obedecê-los e valorizá-los. A palavra honra aqui, no original, dá a ideia de considerar algo valioso. Alguns filhos só entenderam, só aprenderam o valor dos seus pais quando esses filhos já não os tinham mais junto deles. Não sei se essa é a sua experiência, mas espero que não. Espero que os filhos aprendam a valorizarem seus pais sem que eles sofram a partida, a ausência dos seus pais, para aprenderem isso. A Bíblia quer que os filhos obedeçam aos pais no Senhor, da mesma forma, em obediência a Deus, e que essa obediência a Deus levem os filhos a ouvir os conselhos, as orientações dos pais. E o texto segue, né, mostrando que obedecer aqui, a palavra hupakuo aqui, é a combinação de duas palavras gregas, que é o juntar akuo, que é ouvir, e hupo, que é debaixo de. Em outras palavras, essa palavra obediência, obedecer aqui, mostra alguém que está com os ouvidos totalmente ligados, totalmente voltados para alguém que vai falar alguma coisa. Então, é quando
meu chefe vai dar uma atividade, uma tarefa para eu fazer e eu preciso prestar o máximo de atenção possível para fazer exatamente como ele pediu. E a Bíblia vai falar que quando o filho faz isso, quando o filho ouve os seus pais, a consequência, versículo 3, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Um filho que ouve o pai tem uma vida boa, uma vida agradável, uma vida em que vai livrá-los de cometer muitas tolices nessa terra e também vai mantê-lo vivo por mais tempo. E agora o versículo 4 diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais e filhos tendem a viver numa guerra. Os filhos não querem obedecer aos pais, nem os pais querem ter tanta responsabilidade de educar, de criar, de disciplinar os seus filhos. Falta de respeito e obediência ao pai, aos pais. Falta de empenho na disciplina dos filhos tem levado lares a serem destruídos. Por isso, o texto fala que os filhos devem respeitar os pais, devem obedecer os pais, porque Deus os colocou como guias. Deus deu aos pais a função de conduzir os filhos com a experiência que eles têm de vida muito maior dos filhos. Assim como Deus conduziu o povo no deserto, depois da libertação da escravidão do Egito, assim como Deus conduziu todo o povo ao longo do Velho Testamento, assim como Jesus conduziu os seus apóstolos, assim como hoje Deus conduz a sua igreja. Deus deu a função dos pais conduzirem os seus filhos, educarem na disciplina do Senhor. Pais e filhos tendem a viver numa guerra se não fazerem isso, se não obedecerem uns aos mandamentos do Senhor. E por que os filhos devem respeitar os pais? Por causa dessa função que o pai tem. Se você ler Salmos, capítulo 78, versículos 5 a 7, eu convido você a abrir sua Bíblia. Se quiser parar esse vídeo, abrir sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 78, versículos 5 a 7, é um exemplo de um texto que mostra Deus conduzindo os seus filhos, cuidando da vida espiritual dos seus filhos. Assim como Deus espera que os pais também conduzam as vidas espirituais dos seus filhos, na disciplina de Deus, no caminho da salvação. O texto fala: Pais, não provoquei vossos filhos a ira. De quem ele está falando antes de mais nada aqui? Quem são esses pais? A primeira ideia é que quando a gente ouve a palavra pais, a gente pensa, é pai e mãe. Então, pai e mãe são os pais. Porém, no grego original, a palavra pais aqui é patep. Patep é o plural de pai, do masculino pai. Então, não é pai no sentido de pai e mãe, mas pai no sentido de o pai masculino, o outro pai masculino, o outro pai masculino. Então, os pais têm que se atentar na condução dos filhos. Mais uma vez, esse texto mostra o quê? Se a palavra pais são homens conduzindo os seus filhos, e não pai e mãe, a mulher não tem a função de conduzir? Sim, lógico que tem, mas os pais aqui são homens porque é exatamente o que já falamos anteriormente. A responsabilidade na educação dos filhos, assim como na condução do lar, é do marido, é do homem, é do pai.
e não da mulher. Sem a mulher, o homem não faz nada. Sem a esposa, o marido vai ser um péssimo marido, um péssimo pai. Então, o homem precisa de toda a sabedoria da mulher, precisa de toda esse sexto sentido que a mulher tem na condução do seu lar. Porém, o que eu estou chamando a atenção é que, mais uma vez, a Bíblia está mostrando que Deus irá cobrar do homem a função de cuidar da mulher, de educar e disciplinar os seus filhos. Se os pais estão delegando todo esse trabalho para as mães, estão desrespeitando a palavra de Deus e vão ser cobrados por Deus por não fazerem a sua parte. Eu quero terminar pensando no que o texto está dizendo com pais: não provoquem vossos filhos a ira. De que maneira, né, o texto está querendo nos dizer aqui? O que o texto está nos querendo dizer? A expressão não provoqueis vossos filhos a ira não, quer dizer não irritar no sentido de não amargurar, não desestimular os filhos. Já é difícil para uma pessoa obedecer a outra. Quando ela se sente amargurada, oprimida, é mais difícil ainda. Então, o que o texto está pedindo é para que os pais não desestimularem os seus filhos a serem obedientes, não tornar a obediência uma amargura como uma escravidão. De que maneira alguns pais podem provocar esses tipos de sentimentos ou esse ressentimento, essa amargura, essa ira nos seus filhos? Por exemplo, com favoritismo. Quando olhamos para o Velho Testamento, né, José e seus irmãos, os pais trataram José como favorito e os outros 10 irmãos ficaram abaixo de José. Esse favoritismo irritou tanto os filhos de Jacó que venderam José, deram José para um grupo de comerciantes levarem José como escravo para o Egito. Favoritismo é uma das coisas que mais irrita os filhos, quando veem os pais tratando filhos com medidas diferentes. Uma outra maneira que os pais podem provocar ressentimentos ou ira nos filhos é com negligência. Talvez essa pandemia que nos abateu nos últimos meses ajudou muitas pessoas ou muitos pais a entenderem a importância de passar tempo com os filhos, porque foram obrigados a ficar dentro dos seus lares e não 23 horas trabalhando, e obrigou muitas vezes as famílias a se ajustarem, com pais, mães, tendo que passar mais tempo com os seus filhos. Cuidado para você não negligenciar, não trocar a importância que é você estar com seu filho, com presentes, com brinquedos, com eletrônicos, com coisas. Talvez o seu filho prefere ganhar a sua presença, o seu tempo, do que o seu dinheiro. Muitas crianças hoje estão sentindo a síndrome da ausência dos pais dentro de casa. Então, essa é uma das maneiras que os filhos se sentem irados ou ressentidos contra os seus pais. Favoritismo, negligência, superproteção. Muitos pais querem sufocar os seus filhos com excesso de controle. Ou superproteção ou falta de estímulo. Ou um extremo ou outro. Ou os pais estão sufocando os filhos, controlando cada minuto da vida do filho, ou até esquecem que tem um filho dentro de casa. Qualquer que seja um desses extremos, os filhos vão se sentir irados, desencorajados,
desestimulados a obedecerem seus pais. O maior desafio para os pais em relação aos filhos é conseguir o equilíbrio aqui. O equilíbrio entre tratá-los com disciplina e com amor. O equilíbrio entre disciplina e afeto. Temos muita facilidade, às vezes, de disciplinar, mas cuidado se você não está tendo afeto. Disciplina é uma demonstração de amor, mas amor e disciplina se completam. Quando eu demonstro afeto para o meu filho, ele muitas vezes não vai gostar da disciplina, da correção, porém ele vai entender que eu estou fazendo aquilo porque eu o amo. Quando eu simplesmente disciplino e nunca demonstro afeto, eu provoco a ira dos meus filhos e não o respeito e a admiração dos mesmos. É um desafio grande para pais e filhos agirem dentro dos padrões que a Bíblia exige para a minha vida e para a sua vida. Na próxima aula a gente vai continuar no capítulo 6 do livro de Efésios, falando do relacionamento entre escravos e senhores. Então, que possamos continuar estudando a palavra de Deus, sendo desafiados pela palavra de Deus, a sermos melhores pais, melhores esposos, melhores filhos, melhores esposas, melhores filhas, para a honra e glória de Deus e para o nosso próprio crescimento espiritual. Até a próxima aula. Até lá.